hoje, aula 5, Laboratório de Física. Nosso novo encontro, hoje vamos conhecer um pouco mais a respeito de como funciona, a estrutura, teremos aí uma entrevista com um dos professores do Instituto. Então vamos aqui conhecer os nossos objetivos para hoje. Primeiro, explorar os aspectos existentes entre a física, a realidade e a natureza. Depois, conhecer diversos tipos de atividades vivenciadas no laboratório de física. Depois, dominar ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas em pesquisa científica. E, por fim, refletir sobre o papel do técnico em multimeios didáticos dentro dos laboratórios de física. Então, para hoje, os objetivos da nossa aula são esses aqui. É importante você anotar para acompanhar, porque hoje vamos finalizar, inclusive, a unidade 2, né, do nosso módulo. Bom, primeiramente, o que você entende por física? O que é a física? A física, só para relembrar, ela é um componente curricular que temos assim acesso a ele no ensino médio e aquela parte introdutória também no oitava série, vocês recordam, né? Então é importante você lembrar o seguinte: bom, eu estudei aqueles conteúdos, mas aqui no nosso caso, nós não veremos os conteúdos que a gente viu lá na física. O que nós veremos aqui é a importância dos laboratórios de física referente à parte prática, ok? Então vamos lá. Você ainda se lembra do que estudou em física? E hoje, como o laboratório de física pode ser útil no estudo da disciplina? É essa reflexão aqui que é importante você observar, ok? Então observa, vai analisando aí, vai relembrando qual a importância, né, da física aí. Então vamos aqui, continuando. Como técnico de multimeios didáticos atuará na montagem do laboratório e na demonstração dos experimentos? Você já parou para refletir? Como você aí, futuro técnico em multimeios, vai exercer esse papel, não é isso? Nessa demonstração, como vai ser a parte prática, enfim. A física, pessoal, ela corresponde a um conjunto de conhecimentos estruturados e sistematizados relacionados às leis e propriedades da matéria e da energia, que controlam os fenômenos da natureza. Só lembrando que vimos na aula passada, né, o conceito de matéria. Aqui no caso da física, ela já vai focando mais a questão da energia. Bom, referente a isso, muitas são as formas de abordagem educacional empregadas na seleção, na organização e na apresentação dos conhecimentos físicos aos educandos. Bom, a escola, ela tem essa forma diferenciada, né? Ela tem essa autonomia para abordar esses aspectos. E todos eles precisam estar focados no sentido de fazer com que o aluno aprenda de uma forma mais sistematizada. E como vai acontecer isso? Através, né, dessa seleção e organização. Ou seja, esses conhecimentos físicos, eles não podem ser passados de forma aleatória. Eu preciso ter o conhecimento teórico e preciso levar isso para a parte prática. Daí a importância do laboratório, não é isso? Então, continuando. É preciso dar ao ensino de física novas dimensões. Apresentar uma física que explique não só a queda dos corpos, o movimento da lua ou das estrelas no céu, o arco-íris, mas também os raios laser, as imagens da televisão e as diversas formas de comunicação. Uma física que explique o consumo diário de combustível. Também as questões referentes ao uso das diferentes fontes de energia em escala social, com seus riscos e benefícios. Então, a física, ela não vai se preocupar só essa questão do, conforme foi dito aqui, né, a questão do movimento, a posição dos astros, não. Ela vai muito além do que isso.
ela se configura em outras formas. Conforme a gente vai observando depois, aqui durante essa aula, você vai observar que a física está presente de várias formas. Muitas vezes é que a gente não observa. Uma física que discuta a origem do universo e a sua evolução, que trate da geladeira ou dos motores a combustão, bem como dos princípios gerais que permitem o entendimento de todas essas questões. E aqui, né, uma figura para demonstrar, aqui um professor, uma geladeira e um automóvel. Aqui nós temos um marcador, né, de combustível. Tudo isso aqui são situações que a gente percebe elementos da física, ou seja, situações do nosso cotidiano. Ela não é só limitada à sala de aula, ao laboratório, não, mas tem situações do nosso dia a dia que nós encontramos a física. E aqui, para exemplificar, o marcador de combustível, a geladeira, mesmo porque ela, para ser operada, ela precisa de energia. Aquela estrutura física, ela, para funcionar, ela precisa de uma energia elétrica, e tudo isso são partes que a física entende e estuda também. Vale lembrar também, professora, o fato que quando você leva coisas do cotidiano, a gente falou muito isso semana passada, né? Que quando levamos situações do cotidiano para a sala de aula, isso daí traz uma grandeza para a aula, né? O aluno, quando o aluno chega em você, multimeios didáticos, funcionário, e fala bem assim, meu professor me ensinou física hoje, e você puder levar, falar assim, olha, então se ele ensinou, qual é o funcionamento baseado na física, desses elementos, um exemplo, do motor de um carro. Você passando isso para o aluno, você vai mostrar que você também consegue, né, levar aquilo ali para o cotidiano, para ele, e vai despertar mais interesse. Porque o aluno, a gente sempre fala aqui, o aluno às vezes ele se prende um pouco com o professor, porque o professor está ali, aquela figura, né, querendo ou não, autoritária. E vocês são o caminho mais próximo deles. Às vezes eles preferem se abrir com o bibliotecário, né, professora, Isso. com o inspetor de pátio, né, depende muito do aluno. Então, vale lembrar que para você estar estudando isso daqui, é para levar para os alunos mais conhecimento, agregar valor ao conhecimento deles. Exatamente. Então vamos lá. Bom, dentro dessa estrutura organizacional da física, nós encontramos as dimensões da física. O conhecimento da física é um instrumento necessário à compreensão do mundo em que vivemos e à formação da cidadania. Espera-se que o ensino de física contribua para a formação de uma cultura científica efetiva. Ou seja, conforme nós já falamos, o ensino da física, ele não se limita só a estudar os movimentos, a aceleração, a localização dos corpos, nada disso. Ele vai muito além. Conforme vocês viram no slide anterior, tem um professor, uma geladeira e o combustível carro, né, o marcador. Bom, mas e de que forma eu posso conscientizar? Por exemplo, se eu tenho uma geladeira em casa, se eu evitar de deixá-la aberta, eu vou ajudar a família lá a trabalhar a questão do consumo de energia. Ou seja, a energia, a física estuda isso. Então, é questão do consumo de energia. A geladeira hoje, por exemplo, ela vem com algumas identificações dizendo, é um selo onde aquele objeto ele economiza menos no consumo de energia. Mas como é possível isso? Um exemplo muito prático são as centrais de ar e aqueles ar-condicionados. Os antigos, né? Aquele quadradinho, segundo o que a gente ouve falar muito, ele consome muito mais energia do que a central de ar agora mais moderna, ou seja, o baixo consumo. E isso quem ganha é a família, que vai economizar em termos de reais na hora de pagar a sua conta. E isso aí, a física cuida disso. Bom, é preciso permitir ao indivíduo a interpretação dos fatos, dos fenômenos e dos processos naturais. Situar e dimensionar a interação fundamental entre o ser humano e a natureza, vendo o homem como parte da própria natureza, em transformação e como transformador da natureza e de sua própria natureza, pelo conhecimento científico. Olha, conhecimento científico. O conhecimento científico ele se faz presente em todas as áreas do conhecimento.
E o importante é que através do conhecimento científico eu levo entendimentos e compreensões à população, aos grupos, de modo que eu conceda a eles resultados e respostas. Veja só, o homem, ele é capaz de provocar mudanças. Por exemplo, quando um indivíduo causa danos ambientais em determinado local, o que acontece? O homem tem essa capacidade de fazer essas transformações, seja ela para o bem, seja ela para o mal. Vai depender do que nós chamamos de consciência. Às vezes, as pessoas usam o seu conhecimento, a sua sabedoria em prol de coisas que não são para favorecer as pessoas, mas elas pensam em si mesmo. E com isso, a gente observa que muitas vezes esse conhecimento científico, ele é levado para um outro lado, mas o objetivo dele é sempre fazer as pesquisas e levar resultados positivos à população. Bom, vários casos, vários exemplos nós temos, mas no caso da física nós temos aí exemplos belíssimos, né? Por exemplo, a ida do homem à Lua, a questão do movimento. Imagina uma aeronave, o que ela precisa para fazer o processo de decolagem. Então tudo isso aí entra na física. Vocês já pararam para pensar isso, observar um carro em movimento, uma aeronave em movimento, a velocidade que ela embala, né, para fazer o procedimento de decolagem. Tudo isso daí a física tem explicações belíssimas para isso. Bom, aqui nós temos algumas orientações curriculares, né, do Ministério da Educação quanto a essa questão da física. O que ela diz? De acordo com as orientações curriculares nacionais, a física permite, primeiro, elaborar modelos de evolução cósmica, investigar os mistérios do mundo submicroscópico, das partículas que compõem a matéria, ao mesmo tempo que permite desenvolver novas fontes de energia e criar novos materiais, produtos e tecnologias. Então aqui nós temos diretrizes curriculares para o ensino da física. E o que vem a ser diretrizes curriculares? Bom, o currículo a gente já sabe que é o caminho a percorrer. Cada um dos componentes curriculares, eles têm as suas orientações, objetivos e metas a serem alcançados. E no caso aqui da física, olha só, elaborar modelos, que é importante isso. Eu não posso pegar tudo pronto, não. Eu preciso entrar no que nós dissemos anteriormente, conhecimento científico. E para isso, vai caracterizar exatamente na elaboração de modelos. Um outro ponto importante aqui, ó, essa diretriz ela orienta no sentido de desenvolver novas fontes de energia e criar novos materiais, produtos e tecnologias. Pessoal, hoje nós vivemos na era da tecnologia, da modernidade, da pós-modernidade. Tem alguns autores que falam sobre isso, em outras áreas, né? Mas o importante é que hoje é necessário produzir e fazer ciência. E a física não foge disso, assim como a biologia, a química, a matemática e demais áreas do conhecimento, não é isso? Isso mesmo, e vale ressaltar o quê? Que você pode trabalhar e deve trabalhar elas juntas, né? Porque a física mais a biologia juntos, você consegue resultados maiores. E elas têm que andar lado a lado. Porque não adianta eu fazer um estudo da energia, um exemplo. Vou fazer um estudo físico da energia, como eu posso utilizá-la a meu favor, né? A favor da indústria, um exemplo. Aí, se eu usar biologia junto, eu vou saber até onde eu posso chegar, o que será prejudicado, né, professora? Então, vale lembrar o quê? Que vocês devem estudar todas, lembrar de todas e utilizá-las juntas. Ah, eu estudo física, eu não vou mexer com biologia. A professora está aqui de exemplo, estudou biologia, né, professora? E ela viu muita física, não foi? Então, assim, vocês têm que pensar que esses componentes curriculares, eles andam juntos. Então, para você estudar física, você tem que ter uma base em biologia, uma base em ciência e assim por diante. Só para exemplificar o que a Denise falou e também para finalizar o que o MEC orienta aqui quanto às orientações da parte de tecnologias, aqui, ó, ao lado da Denise está escrito assim, educação, ciência e tecnologia.
são exatamente os 3 grandes temas e eixos onde o IFO trabalha. E isso é importante também, né? Ou seja, a educação caminha com a ciência e a tecnologia, que é o que nós acabamos de ver aqui. Isso mesmo. Bom, como nós sabemos, nas áreas do conhecimento, seja ela qual for, tem sempre os nomes, os teóricos que vão dar esse embasamento teórico para entendermos, para estudarmos e também questionarmos. E é isso que acontece no universo da pesquisa e também das áreas do conhecimento. Vamos aqui conversar um pouquinho a respeito de 3 nomes que com certeza vocês conhecem. O primeiro deles é o Galileu, o famoso Galileu. Nascido na Itália, em 1564, foi um grande físico, astrônomo e matemático. Olha aí, o Galileu com 3 graduações, né? Buscou conhecer 3 grandes áreas do conhecimento. Com certeza, com a tendência fortíssima para a área das exatas. Ele tornou-se o primeiro a contestar as ideias de Aristóteles. Entre elas, a de que os corpos leves e pesados caem com velocidades diferentes. Ele provou que os corpos leves e pesados caem com a mesma velocidade. Bom, aí você pode dizer assim, mas por que o Galileu contestou a teoria do Aristóteles? Bom, primeiro, Aristóteles, um grande filósofo, que não é porque é filósofo não poderia entender de física. O Galileu, além das 3 formações, ele por criar teoria, que de fato, né, ele é um grande nome, ele contestou. Mas é exatamente isso que acontece no campo da pesquisa. Eu posso provar uma teoria e contestar uma outra. Não quer dizer que ele vai brigar com Aristóteles de forma alguma. Ele simplesmente vai apresentar uma teoria da qual ele fez pesquisas, experimentou e com certeza chegou a um resultado final. E aqui, conforme vocês podem observar, dentre, né, o que ele questionou, a questão dos corpos, né? Tudo que sobe, desce. Quando você joga, você tem o princípio da velocidade, ação e reação. Então, são vários exemplos que são apresentados nesse sentido. O próximo teórico é o Einstein. O Einstein, todo mundo também já ouviu falar. Inclusive, tem uma frase dele que diz assim: quando a sua mente se abre para uma ideia, ela jamais voltará ao tamanho normal. Mas isso quer dizer que seu cérebro vai dimensionar? Não. É no sentido da amplitude de conhecimento de mundo. É quando a sua visão amplia para você entender além do que você já percebe. Tá certo? Bom, Einstein nasceu em 14 de março de 1879. Foi um físico teórico alemão, radicado posteriormente nos Estados Unidos. Bom, nós sabemos que na nossa literatura, alguns dessa área, né, influenciaram de forma significativa. E um alemão famosíssimo também que vemos na área da educação é o Karl Marx, influenciou. Bom, quanto ao Einstein, ele desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos 2 pilares da física moderna. Ele recebeu prêmios, né, por sua atuação na área de física. Nós sabemos aí que o prêmio é uma coroa assim, máxima, né, pelo reconhecimento daquelas pesquisas que, de certa forma, influenciaram muito a vida das pessoas, que contribuem de forma importante. Bom, em sala de aula, os conteúdos devem ser selecionados em função da aprendizagem do aluno e eles também devem ser abordados por meio de metodologias que a estimulem a ação coletiva, a fim de a cooperação tenha prioridade sobre a competição e a produção de conhecimentos, seja um ato construtivo. Ou seja, nós vimos aí, né, esses 2 teóricos importantes e vimos também de que forma eu posso levar esse conhecimento apresentado por eles para a sala de aula. Ou seja, eu vou fazer uma seleção, eu vou observar qual é a função dessa aprendizagem e de que forma eu vou trabalhar essas metodologias. Imagina você aí levar para a sala de aula a teoria do Galileu, por exemplo. O que eu vou trabalhar em termos de relatividade geral? O que eu vou ensinar aos meus alunos? Então, tudo isso eu levo para a parte teórica e depois para o laboratório. Pensando também, professora, que
podemos utilizar, que nem ele fala, estimular a competitividade, né, da sala. Vou fazer meus alunos brigarem? Não. Eu posso pegar as duas teorias e colocar cada grupo para defender uma. Ah, Galileu Galilei falou que os dois corpos caem com a mesma velocidade, tanto o pesado quanto o leve. Mas por que ele provou isso? Pode estimular isso nos alunos. Peça para eles fazerem testes. Por quê? Porque isso daí faz com que eles criem uma competitividade, mas assim, no sentido bom da palavra, né? Deles tentarem buscar mais conhecimento, fazerem mais pesquisas, e isso daí é física. Eles vão conseguir obter os resultados e, ao mesmo tempo, vai ser uma aula bem interativa, né? Além disso, nós podemos fazer as famosas aulas de campo, explorar o que tem fora da escola. Por exemplo, você, dependendo da escola, de repente é uma escola que tem 2 ou 3 andares, você pode, de repente, deslocar um corpo, não o corpo no sentido de humano, mas um objeto, e, olha, marcar o tempo. Eu vou jogar essa caneta aqui até o solo. Quanto tempo ela vai gastar para fazer o deslocamento? Então, eu marco. Ao cronometrar as horas, eu saberei o tempo e a velocidade que aquele objeto levou para chegar. Então, tudo isso a gente pode utilizar o ambiente externo, a escola, e fazer demonstrações, exemplificar. O que mais que a gente pode estar fazendo? Olhar a questão de combustível, vamos lá ver o marcador, vamos encher o tanque de um carro e vamos observar o tempo que vai durar aquele litro, quanto equivale. E assim, são várias informações que a gente pode estar levando para orientar nossos alunos. E aqui, pessoal, vale ressaltar que atualmente muitos alunos possuem conhecimentos sobre o mundo incomparavelmente maiores do que os de épocas anteriores, sobretudo pela infinidade de estímulos recebidos a que estão expostos na sociedade atual. E nós sabemos, né, a influência da televisão, o rádio, os outdoors, jornais, revistas, informática e etc. Olha só a quantidade de informações aqui que a gente pode ter. O que a televisão ela pode apresentar? Bom, a televisão é um meio pela qual nós recebemos as informações e elas ofertam de várias naturezas, seja na área jornalística, na área de novelas, filmes, etc. Mas enquanto a física, o que eu posso observar? Vai lá, passa seu bracinho na TV, o que acontece, né? Aquela atração, os pelos do seu braço, eles sentem aquele puxar, né? É um testezinho básico. Mas e quando eu ligo a televisão, eu uso a energia elétrica, uso a corrente elétrica. Então, tudo isso faz funcionar, é o que faz mover, que a física se preocupa também. E o rádio, ondas médias, ondas longas, então tudo isso, eu ligo meu rádio, eu vou sintonizando e tudo isso são as ondas. E os jornais? Bom, os jornais a gente sabe, né, que tem toda uma questão para ele chegar à mão do leitor. Mas o que tem de física por trás disso? Tem muita coisa. Aquele processo dele da reprodução e tudo mais. As revistas na mesma linha e também aqui a questão da informática. A informática é que usa mesmo, né? Os equipamentos, cada um deles tem uma função e com certeza tudo utiliza a física. Pessoal, vai pensando o seguinte, temos aqui várias informações de que forma essa física se faz presente, de que forma a biologia e a química também se fizeram presente. O importante aqui, nesse nosso caso de um modo especial, não é entender conceitos e definições da área de cada uma delas, não. É entender de que forma a química, a física e a biologia podem influenciar no nosso dia a dia e podem contribuir na execução do nosso trabalho enquanto técnica e multimeios didáticos. Porque vocês observem aqui até agora, nós não trabalhamos conceitos propriamente dito da física, como por exemplo, corpo, velocidade, tipos de velocidade, nada disso. Isso daí já é um conteúdo a ser visto para complementar a formação do entendimento da disciplina. Aqui nós estamos observando de que forma a física se faz presente na vida da pessoa e de que forma ela pode contribuir. É um olhar diferenciado, não é isso? Continuando, o professor, tanto quanto técnico em educação de hoje,
ele deve ter conhecimentos e estar atualizados para conseguir a atenção do aluno e interagir com os conhecimentos que ele deseja, que ele já possui, ou mesmo com seus centros de interesse. Então, professor e técnico, eles têm deve ter esse conhecimento. Lógico que o professor, ele faz toda uma graduação em qualquer uma dessas áreas e ele vai ter esse conhecimento teórico. E também o conhecimento de atuação em laboratórios. E você, técnico, futuro técnico em multimeios, está também assim, assimilando esses conteúdos de modo que você vai auxiliar o professor também na execução do trabalho dele. Até a questão que o professor chegar a pedir alguma ajuda para você saber o que é, né? O professor falar assim, não, eu preciso de um auxílio aqui nesse momento. Lembra que lá em laboratórios de, qual foi? Química, a gente estudou o quê? Que o professor precisa de algum componente químico. Você tem que ter o conhecimento sobre esse componente para saber como manusear, como trazer, levar isso para a sala de aula, quais são os riscos que correm. Então, assim, você precisa ter esse conhecimento básico. Sabendo que o professor tem um conhecimento aprofundado do assunto, você tem que ter a base. Por quê? Porque assim você vai contribuir melhor para ele. E é isso que a gente está querendo passar para vocês, ok? É isso aí. Você agora, nesse momento de formação em cada um dos laboratórios, é importante você ter em mente o seguinte: esse conhecimento 100% teórico referente a essas áreas do conhecimento, a gente adquire na graduação. Você vai sair daqui com noções, conhecimentos, a não ser que um de vocês aí esteja fazendo um dos cursos. Mas você agora terá esse suporte e essa base para auxiliar o professor nas suas ações, e isso é importante. É como Einstein, uma das frases do Einstein diz, né? Quando a sua mente se abre para uma ideia, ela jamais voltará ao tamanho normal. Ou seja, você vai assimilando tudo isso e vai ter autoridade para conversar com o professor sobre isso, ok? Continuando, atualmente, com a grande quantidade de informações a que a maioria dos alunos tem acesso, é muito comum o professor ouvir respostas como "eu já sei", quando, na verdade, o aluno apenas ouviu falar. Olha a diferença aqui, hein? Eu já sei, ouviu falar e eu saber realmente fazer. Ah, eu ouvi falar que é perigoso o manuseio da quiboa. Mas e aí, você já teve uma experiência com a quiboa ali, manuseando você mesmo? Ou eu ouvi falar como é organizado na tabela periódica, eu ouvi falar quais são os movimentos que a física executa. Então, o ouvir falar e eu já sei é diferente do saber fazer. A necessidade dessa interação entre você e os professores torna-se cada vez mais evidente, pois todos devem colaborar com a construção do conhecimento dos alunos. Bom, essa interação, ela é importantíssima para o professor ter essa ideia, né? Relação professor-aluno. É importante para que vocês possam construir juntos o conhecimento. Não quer dizer que tudo já vem pronto e elaborado, que vai estar certinho, não. Vocês têm que aprender a fazer pesquisa, tem que saber orientar os alunos e principalmente se disciplinar para aprender também. Alguma contribuição? Não, professora. A motivação para o aprender em sala tem a ver com a experimentação e com a organização coletiva. Devemos refletir e ir em busca do bom desempenho de nosso papel nas escolas, colaborando para a formação integral dos alunos, pois todos os atores escolares devem participar do processo ensino-aprendizagem. Bom, quando a gente fala em atores, dá a ideia de novela, mas quer dizer o seguinte: os atores, eles representam papéis e eles dão vida a eles. No caso, quando eu me refiro a atores escolares, quer dizer que na escola cada um tem a sua função bem específica. Ou seja, não é que vai desenvolver papel de novela, porque é fato real, a escola, né? Mas eu tenho uma responsabilidade naquela escola. A escola não é de forma aleatória. A escola, ela precisa de um planejamento para executar suas ações.
E quando como ator, eu participo desse processo de ensino-aprendizagem. Na pesquisa científica, a gente usa muito essa palavra, os atores colaboradores e autores. São duas situações distintas, né? Os autores referenciais teóricos e os atores que fazem parte do processo. Entendido esse slide, investigar, querer ir mais longe, questionar, refletir sobre o que vivenciam deve ser os objetivos que levarão os alunos a se interessarem pelo estudo da física. Olha aí, pessoal. Ir longe, questionar, incentivar, estimular, tudo isso é importante. Motivar o aluno. Importante dizer que a motivação é algo que vem de dentro. A pessoa precisa estar motivada ela precisa querer aprender. Mas aqui, investigar é importante, é uma condição para você chegar a algum resultado. Eu só consigo chegar a algum resultado se eu buscar investigar, entender, compreender, ok? Bom, é necessário, diante de tudo isso, que a escola esteja empenhada para tal desenvolvimento, dedicando espaço para a montagem do laboratório, incentivando funcionários para que eles sejam dispostos a sair da rotina diária e trabalhar junto com os alunos e com os professores, desenvolvendo atividades que provoquem a curiosidade e o interesse de todos. Essa curiosidade em querer aprender, ela é muito importante. O professor, ele deve fazer sempre isso, mostrar que o aluno precisa ter essa curiosidade, como diz o Rubem Alves, né? Essa curiosidade, o professor precisa despertar sonhos. E aí eu parto do princípio que se eu incentivar, eu vou conseguir um pouco disso. Quer comentar alguma coisa referente a... Essa questão mesmo, que é o que a gente sempre fala, que vocês, o professor, tanto o professor como você, técnico em multimeios, tem que pensar que o aluno, ele fica mais curioso quando ele pode levar aquilo ali para situações do dia a dia, para situações corriqueiras que acontecem com ele. Então, se você pudesse exemplificar melhor para ele, mostrar para ele que aquele estudo que ele está fazendo pode ser aplicado no dia a dia dele, isso desperta mais curiosidade e desperta mais interesse, né, professor? Exatamente. Então, quando há um envolvimento de todos no processo, com certeza os resultados serão satisfatórios e o aluno vai sair ganhando. E, principalmente, algo chamado satisfação. Imagina o que é a satisfação? Você ensina, orienta e no grande dia de apresentar o produto final, você ficará muito feliz com o resultado daquilo que você se colocou à disposição para fazer. Bom, em relação ao aspecto prático experimental, vale lembrar que alguns itens citados no laboratório de ciências também se aplicam ao laboratório de física, como a pia, a sala de preparação, a ventilação e a iluminação. Os cuidados dentro do laboratório com a manipulação de materiais, placas de segurança, caderno de laboratório ou pasta de experimentos, chuveiro e lavatório e as vidrarias. Alguns itens eles se aplicam aos 3 laboratórios, conforme nós podemos observar aqui. E é isso, pessoal, que a gente precisa ter em mente, essa organização física dos laboratórios, ok? Bom, entendemos que laboratório de física você deve ter cuidados bem parecidos com os laboratórios de química e biologia. Nas bancadas devem estar disponíveis ar comprimido, gás butano, que é o gás de cozinha, tomadas estabilizadas e ponto para a rede de computadores. E aqui nessa imagem ao lado você pode observar essa estrutura aqui. Aí no seu módulo você pode visualizar com mais clareza essa questão da estrutura física do laboratório de física. Bom, os armários devem estar etiquetados, informando o material que está guardado para que o professor tenha facilidade de preparar as aulas, caso o técnico não esteja no laboratório. Então, olha aí as recomendações, né? E é importante você estar bem ciente de todas elas. É nesse momento, professora, que vocês têm que
prestar mais atenção. Por quê? Porque aqui está dizendo qual é a real função do técnico do multimeios didáticos. Por quê? Porque ele está dizendo assim, etiquetar armários para ficar melhor para o professor visualizar. Um dia você não pode estar no colégio, lá está tudo pronto. Deixar sempre claro que ali tem gás, deixar plaquinhas de segurança, informar os alunos que ali é um local que tem que ter segurança, não pode comer dentro. Isso daí a gente pode expor como? Podemos colocar placas no laboratório, avisos, conscientizar os alunos. Quer conscientizar bem eles? Pega eles e fala assim, vamos fazer uma dinâmica de 5 minutinhos. Antes de sair, todo mundo vai guardar e limpar o seu local para ver como é que deve ser feito. Por quê? Porque assim você estimula o aluno a ter organização também. E aí você vai manter um ambiente limpo e seguro toda a vida. Então, diante de tudo que a gente conversou aqui nesse primeiro momento, falar do laboratório, da sua importância, medidas preventivas e de que forma ele pode ser utilizado, vamos conhecer um pouquinho agora a respeito de um laboratório de física. Até mais! Olá, você já conheceu com a gente aqui o Laboratório de Biologia, o Laboratório de Química e hoje você vai conhecer mais detalhes sobre o Laboratório de Física. E o nosso convidado de hoje é o professor aqui do IFE, o professor Mauro Guilherme. Professor, bem-vindo. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouco dos laboratórios aqui de Física, do Instituto, né? Bacana, então, vamos começar logo? Vamos para a prática? Sim. Me fala qual que é a importância assim, de termos um laboratório de Física, né? Como é que ele pode ser utilizado? Bom, o laboratório de Física ele tem o seguinte objetivo, é relacionar a questão teórica com a prática, né? Então é muito importante hoje os alunos que fazem o curso técnico e na área de Física, que eles tenham esse convívio, essa relação entre a parte prática. Porque já dá aquele susto, né? Quando você fala assim, tem aula de Física hoje, mas de repente se você traz um aluno para esse universo onde ele vai ver tudo ali, é mais fácil, né? Absorver, entender. Sim, sim, sim. Essa questão de ele observar aqueles determinados fenômenos que ele só via nos livros ou na parte teórica, o professor conversando, ele vai conseguir observar nos experimentos, né? E, além de tudo, ele vai se instigar com a relação da ciência ali como um todo. Certo. Agora, fala pra gente, apresenta pra gente quais os principais equipamentos que a gente encontra no laboratório de Física. Bom, hoje a gente consegue aqui, dentro dos laboratórios de Física, relacionar vários fenômenos, desde a parte de mecânica, termodinâmica, óptica, eletricidade e, ultimamente, a gente adquiriu aí o conjunto de Física Moderna, né, que ele vem a trabalhar aí a questão da estrutura da matéria, a física do elétron e alguns outros, né? São kits assim, né? Isso, são kits que você consegue observar várias leis, vários fenômenos relacionados. O laboratório de Física do IFRO é um exemplo assim, para todo o estado, né? Agora, tem um equipamento assim que ele é imprescindível, que tem que ter em qualquer laboratório de Física, por exemplo? Sim, sim. No caso lá, a parte de eletricidade, aqueles experimentos demonstrativos, né? Aquele que chama a atenção mesmo. Então a gente tem o gerador de Van de Graaff, que é aquele experimento que deixa o choque, vamos dizer assim, despertar no aluno, né? Que ele consegue ver o cabelo arrepiado e tudo. Legal. Agora, me conta que tipo de fenômenos a gente consegue observar através dos equipamentos que nós temos hoje no laboratório de Física. Se a gente for relacionar a questão dos fenômenos, a gente tenta sempre trabalhar fenômeno do dia a dia, do cotidiano do aluno, né? Então, desde a parte do movimento, né? Velocidade, né? Aceleração, movimento dos corpos, né? Também relacionado à parte elétrica, a termodinâmica ou a termologia. Certo. Né? E os cuidados, né? Quais são as medidas preventivas para que a gente possa utilizar o laboratório de Física assim, com cuidado e prestando atenção em todos os detalhes? Bom, a gente, com relação ao cuidado, que a gente pede sempre para os alunos é que estejam na hora do procedimento de montagem, que eles tenham essas orientações com relação à ligação, tensão, corrente, né? O processo de montagem mesmo. Como um todo, seria mais o regulamento do laboratório. Mas o demais a gente deixa sempre a cargo deles, para que eles mexam mesmo, para que eles observem, para tentar instigar o conhecimento. E é importante sempre que tenha a presença do professor e do técnico também responsável, sim, né? Sim, é sempre importante. Certo. Mauro, muito obrigado. É sempre melhor assim, eu acho que essa conversa a gente conhecer um pouquinho mais o laboratório. Mais uma vez, obrigado. Obrigado.
Espero que você tenha gostado. Esse foi mais um bate-papo aqui sobre o Laboratório de Física. Nos vemos sempre aqui no IFO. Então vocês viram aí a importância de um laboratório de física e, mais importante ainda, a respeito do técnico, que ele tem um papel importantíssimo nessa estrutura do laboratório. E esse técnico de quem estamos falando, né? Do futuro profissional em multimeios didáticos. Ou seja, você tem esse papel importante no laboratório para auxiliar o professor, a estrutura física, ter esse conhecimento. E nós vimos aí nessas 3 últimas aulas referente a isso. A vasta área da biologia, da física e da química. Bom, eu espero que tenham assim sido fixados alguns conceitos referentes aos laboratórios de biologia, por exemplo. O que ficou desse laboratório de biologia? A gente não pode esquecer que quando você vai ao laboratório, você não pode esquecer da vestimenta. Aquele jalequinho, o jaleco branco, as luvas, o óculos, as proteções necessárias. Agora, por quê? Porque você vai manipular substâncias, reagentes, e aí você precisa estar protegido. E nos 3 vídeos que nós vimos ao longo dessa unidade 2, os professores que nos deram essa contribuição nessa disciplina deixaram bem claro que são medidas preventivas e que não é uma roupa bonitinha, mas é algo que precisa ser usado para evitar algo, porque sempre acontece. Nos laboratórios, essas medidas preventivas, elas nos auxiliam exatamente para que a gente possa fazer um trabalho mais eficiente, mais eficaz e que possa conduzir a pesquisa de uma forma bem tranquila. Hoje, o nosso ponto de estudo aqui é a física e também vimos a química. Olha, 3 componentes curriculares fortes. Muitas vezes na escola, né, o aluno não gosta porque vai lidar com números, com cálculos, e são tarefas da paciência, da paciência mesmo. Você ir passar horas no laboratório, fazer as pesquisas. E vocês observaram aí que nessas 3 últimas atividades externas, aí no caso as entrevistas, ficou muito claro a função de cada um dos laboratórios. É lógico que tem alguns utensílios, alguns objetos que são comuns aos 3, mas que cada um tem a sua função específica. Referente a esse tópico, alguma observação? Essa questão mesmo que a professora abordou, lembrando que vocês têm que ter sempre em mente a orientação, passar a orientação para os alunos, como devem entrar no laboratório, como eles devem agir, porque esse realmente é o papel, né, do técnico. Ele tem que estar ali para fazer o meio entre as partes, né? Então você está ali com o conhecimento para auxiliar os alunos, auxiliar o professor naquele ambiente. E isso é muito interessante, muito importante, porque às vezes o professor não dá conta de avisar todos os alunos, às vezes os alunos não obedecem o professor, e às vezes o professor precisa de algum equipamento que você, como técnico, você pode ir lá, pode buscar, pode manusear. Por quê? Porque você aprendeu que aquele equipamento ou aquela substância tem que ser manuseada daquela maneira. E isso é importante, né, professora? Exatamente. Então, feitas essas observações referentes aos 3 laboratórios, é importante destacar o seguinte: para que se produza uma boa atividade científica, é importante ter um laboratório bem montado e organizado, no sentido de facilitar o acesso do operador, que são os técnicos, professores e alunos, aos instrumentos laboratoriais. Ou seja, já vimos que essa estrutura ela é muito importante. Eu sei que algumas escolas talvez não tenham esse laboratório montado conforme nós vimos aqui nos laboratórios das entrevistas, mas eu posso levar alguns itens, por exemplo, para a sala de aula, ou bem como eu posso usar os laboratórios a céu aberto, como é o caso da biologia. Não se esqueça de uma coisa: usar o que tem, valorizar o que você tem perto. Bom, sendo assim, buscamos apresentar a você, técnica e multimeios didáticos, os instrumentos utilizáveis no ambiente laboratorial, para que tome conhecimento e se familiarize
os insumos básicos que compõem o respectivo ambiente. Ou seja, nessa unidade 2, vocês tiveram a oportunidade de conhecer o tema Laboratórios de Ciências, de Química, Física e Biologia. Foram 4 aulas dentro da unidade 2, onde vocês tiveram a oportunidade de conhecer a função, a aplicabilidade de cada um deles, a importância e de que forma eles podem influenciar no processo de aprendizagem. É importante vocês também reverem o que nós vimos na unidade 2. Eu sei que é um conteúdo que vai auxiliá-lo e ajudá-lo na sua prática, no seu dia a dia e na sua função. Mas é um conteúdo gostoso para se ler. Aqueles que estão na área estudando como graduação, eu penso que vai ajudar e auxiliar bastante. E eu penso que atingimos os objetivos, né? A gente observa isso na hora das interações aqui, dos retornos da atividade, e isso é muito importante para a gente. Vamos vivenciar cada momento de estudo, de aprender, de perceber e de compreender. O momento agora, nós estamos chegando aqui ao final dessa unidade 2, e eu penso que com certeza ajudou muito e a todos. Bom, referente a isso, ao que vimos, quais são as suas dúvidas? É importante frisar que você tem aí no seu polo o tutor presencial, que é essa pessoa aí qualificada e que tem competência para tirar suas dúvidas, e é o nosso colega aqui também, né, nosso parceiro de trabalho. É uma pessoa aí que conhece o material, fez toda uma preparação para chegar até você. Se você tiver dúvidas, consulte o seu tutor e também aqui você pode mandar no nosso bate-papo aqui as suas dúvidas, suas perguntas, e estamos à disposição de todos. Agora nós teremos, sabe o quê? A nossa atividade de sala. É o momento da fixação dos conteúdos, onde você vai dialogar com seu colega, vai trocar ideia referente ao que nós vimos hoje, ok? A gente se encontra daqui a pouco. Então agora é o momento de nós corrigirmos as atividades. E aí, como é que foi aí no polo? Deu tudo certinho? Fez a atividade, dialogou com o seu grupo, chegou a algum entendimento? Então é isso aí que a gente vai querer saber, as suas respostas. Bom, nós vamos começar aqui com a primeira questão. Marque a opção correta. Em relação ao aspecto prático e experimental, vale lembrar que alguns itens citados no laboratório de ciências também se aplicam ao laboratório de física. Quais são eles? Bom, aqui nós temos 2 opções. A primeira fala o seguinte: a pia, a sala de preparação, ventilação e a iluminação. Os cuidados dentro do laboratório com a manipulação de materiais, placas de segurança, caderno de laboratório ou pasta de experimento, chuveiro e lavatório, vidrarias. E a outra questão é vidrarias, ventilador, falta de iluminação e sala de raio-x. Tem alguma resposta, professora? Então, primeiro, avisar que só temos 2 polos que estão online, né? E pedir para os professores, os tutores que não estão conseguindo conectar, mas que olhem as atividades dos alunos e verifiquem. Temos sim a resposta da número 1, a Nielve, né, de Guajará-Mirim, enviou a letra A, e também a Maria José, de Espigão do Oeste, enviou a letra A. Todas elas disseram que os alunos responderam a letra A, a primeira, então, né, professora? Isso, a primeira opção é a primeira opção correta. Referente à ventilação, sala de preparação, iluminação, tudo isso aqui está inserido dentro dessa organização do laboratório. E o que precisa ter? Na outra questão, a vidraria está correta, o ventilador está correta, só a falta de iluminação que não, né? E sala de raio-x. O raio-x se aplica para outra atividade. Mas você marcou aí a primeira opção, parabéns. Eu acredito que também outras pessoas tenham marcado, mas devido ao acesso não foi possível encaminhar, mas a primeira questão é a correta.
Segunda questão. O que deve estar disponível nas bancadas do Laboratório de Física? Tem alguma resposta? Temos sim. Temos da Maria José, né? Os alunos de Espigão responderam a seguinte resposta: ar comprimido, gás butano, gás de cozinha, tomadas estabilizadas e ponto de rede de computadores. Essa foi a resposta deles. Infelizmente não tivemos outras respostas porque não conseguiram acessar, né, o nosso AVA. É isso aí, então parabéns à turma de Espigão, é exatamente isso daí. Ar comprimido, gás butano, gás de cozinha, tomadas estabilizadas e ponto para rede de computadores. Então a resposta é essa daí que a nossa colega enviou e aqui também é a resposta correta para você visualizar aí no polo. Parabéns aí à equipe. A terceira questão é: para que se produza uma boa atividade científica, o que é importante ter? Já tem alguma resposta da terceira? Temos sim, professora. A aluna Celina, de Espigão do Oeste, ela respondeu a seguinte frase: é importante ter um laboratório bem montado e organizado, no sentido de facilitar o acervo do operador aos instrumentos. É isso daí. A resposta está correta. Um laboratório bem montado Senilda, e professora. organizado. Senilda. No sentido de facilitar o acesso do operador, que são os técnicos, professores e alunos, aos instrumentos laboratoriais. Então, parabéns a Senilda pela resposta. A Nielve também enviou dos alunos e disse: organização para facilitar a operacionalização, eu acho que é Operacionalizar. eu acredito que seja, dos instrumentos. Organização para operacionalizar dos instrumentos. A Nielve enviou dos alunos de Guajará. Então, pessoal, a resposta da Nielve, né, a questão de organizar e de operar. É importante isso, é o manuseio. Eu tenho os equipamentos básicos, mas eu também tenho que saber fazer, manipular. De modo que esse laboratório bem montado, ele tem que estar organizado e ter esse suporte também que é muito importante. E essa estrutura toda, de certa forma, ela facilita o acesso, que são dos técnicos, né? Nós já sabemos, esse técnico que é o profissional habilitado para executar as ações e também futuro profissional de multimeios didáticos aí se preparando para essa finalidade. Professores, nós sabemos, são os graduados. E em alguns casos eventuais, o professor, na ausência do professor habilitado, ele ocupa aquela função. Quantos professores de matemática, por exemplo, assumem a cadeira de física ou de biologia porque não tem um profissional qualificado para aquela área concursada? Então, fica às vezes a lacuna, então você vai lá e dá essa sua contribuição. E esses instrumentos laboratoriais nós já vimos também, né? Inclusive em cada uma das aulas que foram apresentados, e cada um deles tem a sua importância no laboratório. Ou seja, é preciso saber manusear, manipular as reagentes, as substâncias, de modo que eu consiga o meu produto final, que é exatamente a experiência concretizada. Tem alguma resposta da terceira? Não, temos da quarta. Então vamos à quarta questão. Agora, debatendo em grupo, vamos analisar como o técnico em multimeios didáticos atuará na montagem do laboratório e na demonstração dos experimentos. Agora é com vocês aí, turma dos polos. A Senilda, a resposta dela foi a seguinte: ele deve ser montado de acordo com o conteúdo programado sugerido pelo professor. Quero acrescentar aqui sobre a questão da quarta. Isso mesmo, o técnico ele tem que fazer isso daí, ele tem que programar, ele tem que saber onde, né,
tem as partes que o professor, os conteúdos que o professor vai aplicar. Se o professor for mexer com reagentes, se o professor for trabalhar com aparelhos, ele tem que saber manusear, ele tem que saber organizar isso daí. E é isso, né, professora? A resposta dela está correta, certo? Exatamente. O técnico em multimeios didáticos, ele terá acesso ao plano de ensino do professor, ao conteúdo que o mesmo está trabalhando e, conforme for, ele fará essa organização em cima desse plano. Por isso que o plano de ensino precisa estar atualizado, independente do uso de laboratórios ou não. Ele é algo que deve estar atualizado, disponível, para que as pessoas possam observar como está a sequência dos seus conteúdos trabalhados. Uma outra questão também, referente aos 3 laboratórios, o professor, né, ele tem que ter o plano dele de ensino para o ano todo, e lá ele vai dizer, por exemplo, vamos estudar as células. Vamos levar a célula, vamos pegar um exemplo, levar ao microscópio e fazer a leitura. Vamos entender as partes que compõem uma célula, o que contém ali de substâncias químicas, vamos fazer o processo de separação. E aí eu vou atender o conteúdo célula. Referente à velocidade, eu ministro o conteúdo em sala de aula e faço uso do laboratório para exemplificar. Ou seja, o que é velocidade? Como um veículo se desloca? O que ele produz de energia para chegar a esse objetivo? É só dar na chave? Não. Lá na parte de motor tem todo um circuito elétrico que vai manipulando válvulas, vai ligando bateria. Então, isso no veículo, fora outras coisas que a gente também pode citar como exemplo. Bom, aqui na 4ª questão, a gente faz o seguinte questionamento. E você, técnico em multimeios didáticos? Essa questão ela é interativa e é importante que você envie sua participação. A Senilda falou, né, da questão da importância desse técnico em pegar o plano e ver a questão do conteúdo também. E o que vem a ser esse conteúdo? Eu vou escrever aqui só para situar vocês. Cada disciplina, elas têm algo chamado de ementa. A ementa é uma síntese daqueles conteúdos que o professor vai trabalhar durante o ano. Quando um professor, por exemplo, ele pula um dos conteúdos, ele deixa algo chamado lacuna. E aí isso vai prejudicar lá na frente, porque quando eu deixo essa lacuna, eu deixo em aberto algo que era uma sequência. Agora, por que eu deixo em aberto muitas vezes? Porque talvez eu não tenha domínio. Eu não domino o conteúdo, aí eu não vou trabalhar o conteúdo, porque meu aluno vai perceber e eu não vou ficar nesse constrangimento, não é isso que muitos pensam? E o conteúdo, ele precisa ser seguido de várias formas, de modo que eu contemple o conjunto. No caso da biologia, da química e da física, eu tenho conteúdos específicos. Por exemplo, geralmente qual é o primeiro conteúdo que a gente vê em biologia? Definição de biologia, a taxonomia da biologia, as linhas, né? Eu até expliquei a vocês, lembra aquela siglazinha da biologia, reficofage, que é aquela abreviação que vai dar reino, espécie, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, lembram? Pois é, desmembrando cada um daqueles lá, eu terei um estudo aprofundado. Por exemplo, o que são as famílias? Eu vou classificando cada uma delas, o gênero de cada uma, a espécie, o filos, qual é a classe que pertence, qual é a ordem, qual é a família, qual é a espécie. Então, assim, cada uma delas, eu desmembrando, eu vou ter infinidade de pontos a serem desenvolvidos. E se nessa sequência eu quebro uma delas, não explico, por exemplo, os filos ou as ordens, aí o aluno não vai compreender na sua totalidade o que vem a ser cada um desses conceitos. No caso da química, por exemplo, o que é massa, o que é porção, o que é corpo, o que é tabela periódica, o que compõe a tabela periódica, qual é o número atômico, o que são elétrons, prótons, nêutrons, o que é isótopo, isóbaro, isótonos. Eu preciso explicar cada um desses. Senão, se eu pular, o que é o que compõe cada um dos números das camadas eletrônicas, por exemplo. Tem lá K, L, M, N, O, P, Q.
Eu explico cada uma delas. E para cada uma delas tem um número. Se eu não explicar o que significa cada uma delas, aí eu vou ficar com a lacuna. E na física? Bom, na física eu tenho um conteúdo lá sobre velocidade. Velocidade acelerada, movimento retrógrado e assim por diante. Eu tenho que explicar cada um deles. Quando eu levo para o laboratório, eu vou exemplificar na parte prática. Daí a importância dos 3 laboratórios. E nesses 3 laboratórios, quem atua é o técnico em multimeio didático que está se preparando para ser o assistente do professor. Tem alguma resposta? Não, foram só aquelas mesmo. Mas a turma não está participando. O que será que aconteceu, hein? Eu acredito que seja interferência, né, no nosso satélite. Por quê? Porque, assim, a gente vê que os polos entram e caem. Então, assim, acreditamos que seja, né, interferência, problemas com a conexão. Porém, eu tenho certeza que estão todos aí realizando, vendo a correção da professora e que vão colocar pelo menos uma respostinha no memorial, né, professora? Exatamente. Que é a parte mais importante, né, do nosso dia. Toda terça a gente se reúne. Então, vocês terminam a aula, vão lá, façam um resumo do que vocês aprenderam na aula, o que foi gratificante, o que vocês vão levar de conhecimento e coloquem no memorial, que daí, quando chegar no final desse módulo, vocês vão ter o memorial já completo, não precisam ficar na correria de estar preenchendo, estar pensando, relembrando o que estudaram, entenderam? Então, assim, eu sei que todos estão respondendo, que vocês interagem sempre, né? Mas hoje, por problema com conexão mesmo, não estamos com todas as respostas aqui no nosso AVA. Então, só para frisar o que a Denise falou, o memorial é esse diário de bordo, né? Todos os dias você registra um pouco das suas alegrias, preocupações, dúvidas. É importante isso porque ao final do curso você terá vários registros e você senta um belo dia e vai reler o que ficou em cada disciplina. Esse memorial também, posteriormente, ele serve também como um produto de avaliação, um instrumental de avaliação, até mesmo para quem acompanha o curso ter uma ideia de como foi o trabalho. Porque assim, o trabalho nosso aqui é em equipe. Aqui, por exemplo, vocês aí nos visualizam, nós duas. Mas por trás da gente aqui tem uma equipe que é preocupada com o tempo do vídeo, com a programação dos slides, eles também estudam com vocês, né? E a gente também aprende junto. Então, tudo isso é registrado e tudo isso serve também para avaliarmos depois como foi o nosso trabalho. Porque não é só chegar aqui na frente, tem tudo que acontece em uma sala presencial, acontece aqui também. A gente planeja as aulas, a gente elabora atividade, a gente se preocupa como essa atividade vai chegar de uma forma mais objetiva. Todas essas preocupações acontecem, de ler o material, de ler o módulo. Por mais que a gente tenha conhecimento na área, isso não quer dizer que eu sei tudo. Não, eu preciso ler. Professor é um profissional que constantemente lê, estuda e aprende. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Se a gente se confiar só no que a gente sabe, que tem aqui registrado, a gente fica perdido no tempo. Porque a nossa área, ela exige isso. Ela exige a pesquisa, o conhecimento, ela exige esse dia a dia aí. Tanto é que o professor não para. E quem é da área da educação é que não para mesmo, porque os desafios são grandes. E no nosso caso aqui, pessoal da unidade 2, a gente observa que são muitos desafios. Eu penso assim, vocês devem estar pensando aí no polo. Poxa, Domingas, como é que eu vou trabalhar aqui se eu não tenho formação na área? Bom, formação na área é uma coisa, mas ter o conhecimento básico para você fazer acontecer, você pode dizer que tem. Esse conhecimento você está buscando. E eu também penso que ele não se limita só a esse momento aí que você está, terça-feira. Não. Ele vai muito mais do que isso, que eu tenho certeza, pelo que a gente ouviu aqui, pelo que eu tenho acompanhado dos alunos, muitos deles, quando saem, vão em casa, tomam um banho e já pegam o material para reler o que aprendeu. Não fica só naquele momento. Fica a dica para vocês também, né? Vocês não se limitem só ao que aprendem aqui, não. Isso aí se aplica para tudo. Busque sempre esse conhecimento. Então,
Aqui nessa última questão, a quarta questão de uma sequência que nós pensamos para hoje, ela exatamente leva você a essa reflexão de como é a sua atuação nesse grupo do multimeios didáticos. Agora é importante você ficar bem ciente o seguinte: como vai ser essa sua atuação? E é importante que você interaja conosco, né? Por exemplo, eu posso até relatar aqui a vocês o que eu tive de experiência em laboratórios, né? Quando eu fiz minhas pesquisas. Foi muito legal. A primeira ida a um laboratório, o que eu aprendi, manusear substâncias, os cuidados. Eu teria aqui muitas coisas para contar. Mas o importante é você contar aí pra gente. Chegou alguma resposta? Não? Não, professora, realmente. Você quer dar alguma contribuição aqui na quarta questão? Fazer um flashback quando estudava, quando tinha atividade prática? Eu não estudei, eu falei na aula passada, né, que quando eu estudei eu não tive a oportunidade de ir em laboratórios, né? Alunos de rede pública é assim. Mas a nossa parte era muito assim, práticas, as nossas práticas eram muito no ar livre. E quando se tratava de física, era muito cálculo. Então, assim, eu estava falando com a professora antes de iniciar que eu meio que traumatizei na física, assim, que eu fazia muito cálculo. Eu era uma boa aluna, mas eu sofri bastante, eu estudava bastante mesmo para conseguir chegar no resultado bom. E assim como vocês, eu sei que nossa aula hoje não foi referente ao que estudar dentro de física, e sim como a física se aplica no nosso cotidiano. E é isso que vocês têm que levar. Sobre a nossa última questão, registrem ela no memorial, vou cobrar de tarefinha de casa, de todos os alunos, né, professora? Porque já que vocês não estão conseguindo enviar, pelo menos vocês deixam registrado e depois a gente verifica a resposta de vocês. Pode ser assim, professora? Pode sim. E só para lembrar, nós duas aqui acessamos a plataforma virtual também, viu? A gente consegue ver lá os recadinhos dos alunos, inclusive muitos tiram dúvidas conosco, mandam algumas perguntinhas. Complementando o que a Denise falou, eu volto aqui na terceira questão, porque eu vejo o seguinte, ó. A questão científica, por que se deve produzir uma boa atividade científica? Porque a ciência, ela contribui para a sociedade, para a humanidade de um modo geral. Nesse exato momento, por exemplo, com certeza, em alguns laboratórios tem equipes envolvidas pesquisando algo. Eu lembro que na aula de biologia eu citei que aqui na Amazônia, por exemplo, nós temos o maior laboratório de biodiversidade do mundo. Em 1 hectare de terra, por exemplo, você encontra várias espécies que não foram identificadas. E aí tudo vai ser catalogado, vai ser identificado e vai ser classificado, de modo que na atividade científica eu possa ter essas informações e auxiliar também. E você com certeza deve ter contatos, né, com a parte de plantas, fauna e flora, onde você com certeza tem conhecimento nessa área. Ou seja, essa parte da atividade científica, ela é extremamente importante, não só para química, física e biologia, mas para ciências da terra, ciências agrárias, ciências médicas, ciências sociais. Todas elas se preocupam de uma forma ou de outra com o que vão produzir e onde pretendem chegar. Bom, pessoal, eu quero, assim, agradecer a todos pela atenção. Eu sei que alguns polos não conseguiram participar hoje do nosso retorno aqui, né, da correção, mas nós entendemos e esperamos que tudo que você fez aí seja postado no ambiente virtual. É importante você fazer esses registros, mesmo porque nós acompanhamos e é o nosso termômetro também. Eu quero desejar a todos uma ótima semana. Pegue o material que estudamos hoje e faça uma revisão. E as suas considerações? Vou falar a mesma coisa que a professora. Vocês devem pegar o material, fazer uma revisão. Acabamos a unidade 2, então vão lá, olhem tudo novamente, verifiquem, vejam se ficou com dúvida em alguma parte e mandem as suas dúvidas para nós, que vamos responder. Estudem, tenham uma ótima semana. E obrigada pela participação de todos. E obrigada a todos e até a nossa próxima aula.